Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus seja derramada no seu coração e na sua vida, e toda a sua casa, em nome de Jesus. Toma o seu assento. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Aleluias. Obrigado, filho. Glória a Deus. Deus é bom. Graças a Deus, porque o calor do inferno é pior do que esse, nós estamos livres dele. Amém? Jesus nos salvou. Tem gente salva aí? Deixa, irmãos. Tem gente salva aí? Aleluia! Seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Amém? Todos encontraram o Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Amém. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluias! Glória a Deus! Ele se levantou. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda, aleluias. O Senhor é todo poderoso, cheio de glória e majestade. Para o Senhor não há impossível. Oh, aleluias! Nesta noite fala conosco, fala com a tua igreja, fala com esses irmãos que agora estão aqui nesse templo, os que estão em suas casas, oh meu Deus, os que estarão vendo depois esse vídeo, essa palavra, que essa palavra chegue ao coração de todos aqueles que a ouvirem, e que ela seja rema, transformadora, libertadora, para a honra e a glória do nome do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o seu desejo? Aleluias. Diga comigo assim: quando Jesus chega, tudo muda. Mais uma vez, quando Jesus chega, tudo muda. Aleluias. Você acredita nisso? Você crê nisso? Aleluias. Irmãos, Jesus tinha pegado Pedro, Tiago e João e tinha subido com eles ao monte para orar. Pedro, Tiago e João tinham acabado de ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Jesus estava no monte com esses 3 discípulos e Jesus tinha então feito ali a transfiguração. Aconteceu ali a transfiguração. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Nós chegamos lá. Mas lá embaixo, no pé do monte, estavam os outros 9 discípulos, 9 apóstolos. Estavam os escribas, estavam os religiosos. Havia uma multidão e havia uma grande confusão. O texto nos diz, se você prestou atenção na leitura, que os escribas, os religiosos, discutiam-se entre eles, um com os outros, com os discípulos que estavam ali, com o pai desse jovem que estava sofrendo, com a multidão, e todos concorriam. Havia ali uma grande confusão. Pedro tinha dito para Jesus assim: Senhor, vamos ficar quietinhos aqui. Vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar aqui. Mas Jesus, meus irmãos, já tinha deixado essa glória por uma grande missão. Essa glória que ele tinha revelado a Pedro, Tiago e João lá no monte, é a glória que o apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, não se apegou a isso, antes se esvaziou. No trono de Deus não há confusão. No reino de Deus não há confusão. A própria Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Na presença de Deus não há confusão. Mas aonde está a religião? Aonde está o homem? Aonde está o diabo? Aonde está o pecado? Tem-se muita confusão. Pedro está achando maravilhoso lá em cima. A Shekinah de Deus está ali. A glória de Deus está ali. A presença de Deus está ali. Moisés representava a lei, a Torá. Elias representava os profetas. A escritura estava ali. O céu estava ali. Mas lá embaixo tem um problema. Lá embaixo tem um inimigo atuando. Lá embaixo tem um homem sofrendo. Lá embaixo tem uma família escravizada. E Jesus deixou a sua glória para vir buscar e salvar os que estavam perdidos.
Então a proposta de Pedro não era viável para Jesus, porque ele já havia abrido mão dessa glória para vir salvar e libertar os que estavam vivendo em confusão. Jesus precisava descer. Escute algo, igreja. Jesus precisava descer e estabelecer nesse mundo o seu reino, o seu governo. A pregação de Jesus, primeira ministração de Jesus, quando ele começa o seu ministério, é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, Marcos 1,15, porque o reino de Deus é chegado, porque o reino de Deus está no meio de vós. E a presença de Jesus, irmãos, é o estabelecimento desse reino. A pastora leu aqui o Salmo 115, dizendo: a terra ele deu aos filhos dos homens. Tem um impostor aqui na terra, o nome dele é diabo. Tem um impostor aqui na terra que tem trago confusão, que tem trago opressão, que tem trago escravidão, que tem feito arruaças, mas a terra foi dada aos filhos dos homens, e Jesus veio libertar esse homem, para esse homem voltar a reinar. Quando Jesus chega, tudo muda. Eles aproximaram-se dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Meu irmão, primeira coisa que muda na vida, na geografia de uma pessoa, quando Jesus chega, é que toda confusão é banida. Toda confusão é banida. Confusão religiosa, confusão psicológica, confusão espiritual, confusão emocional, confusão, todo tipo de confusão, ela é dissipada quando Jesus chega. Mas há um segredo aqui. Jesus veio. Diga comigo, Jesus veio. Fala com convicção, diga: Jesus veio. Pois é, como é que você vai reagir à vinda dele? Essa multidão que estava em confusão, em alvoroço, em opressão, vendo o diabo atuar, vendo o diabo trazer tanto mal, ao ver Jesus, diz que eles correram para ele. Se você quer tirar a confusão da sua vida, você tem que ter a revelação: Jesus veio, eu correrei para ele. Eu correrei para ele. Não fique alheio à vinda de Jesus, ele já veio. Não fique alheio à chegada de Jesus, não fique disperso, não fique incrédulo, não fique no meio da confusão, da religiosidade, escribas, fariseus, discípulos. Corra para Jesus, porque quando Jesus chega, a confusão vai embora. Diz o texto que ao verem ele, a multidão correu para ele. Corra para os braços dele. Se desprenda de todo embaraço, de toda religiosidade, de toda filosofia humana. Se desprenda de toda confusão de mente. Se desprenda, meu irmão. Ele veio, ele está aqui, ele está presente, ele se manifestou, ele deixou a sua glória, ele se fez homem, ele habitou entre nós e ele está cheio de glória, de verdade. Corramos para ele, porque ao correr para ele, as trevas vão dissipar, a confusão vai dissipar. Mas nós ficamos presos à nossa religiosidade. Nós ficamos presos às nossas filosofias. Um dos pensadores mais respeitados dos últimos séculos, filósofo, Immanuel Kant,
Conta-se que Immanuel Kant, ele estava caminhando pela rua, refletindo nas suas ideias filosóficas, refletindo nas suas ideias, e ele então, tão concentrado que estava nas suas ideias filosóficas, caminhando pela rua, ele não se atentou ao que estava acontecendo ao seu redor, e de repente ele trombou com uma mulher. Essa mulher trazia na sua cabeça uma rodia e um cesto cheios de maçãs, e ao trombar nessa mulher, o cesto que estava sobre a cabeça dela caiu na rua, e as maçãs rolaram para todo lado. Aquela mulher, indignada com a falta de atenção de Kant, com Kant estando voando, ela então bradou e disse: quem é você? Quem você pensa que é? Para onde o senhor está indo? E ele, assustado com aquela indignação e aquela bravura da mulher, e vendo aquelas maçãs rolarem, ele parou, olhou para ela, e pausadamente lhe respondeu: é justamente isso que eu procuro saber há 20 anos. Quem eu sou e para onde eu estou indo. Meu irmão, quando as pessoas mergulham nas suas filosofias de vida, nas suas ideologias de vida, nos seus pensamentos, eles se perdem em meio a tanta confusão. Mas quando você corre para Jesus, você sabe quem você é, e você sabe para onde você vai, você sabe que você é filho de Deus, e você sabe que tem uma mansão celestial te esperando. Quando você corre para Jesus, a confusão dissipa, e você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que você pode ir ao Pai por Ele, aleluias! Um dos pais da igreja mais respeitado, Santo Agostinho, passou por todas as filosofias que vocês imaginarem, maniqueísmo, filosofias, tudo o que você imaginar, Agostinho experimentou, até que um dia ele deixou o Evangelho, o Cristo vivo, a palavra viva, adentrar-se para a sua vida, e toda a confusão mental, filosófica, desapareceu, e Agostinho teve a certeza de que ele era um vil pecador, que precisava de um Salvador. Onde Jesus chega, tudo muda. Onde Jesus chega, tudo muda. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. Já já eu estarei com vocês. E a Bíblia diz que ele sobe para o monte para orar. E lá do monte aonde ele está orando, ele observa os discípulos. E os discípulos estão ali no centro, bem no meio, bem no centro do mar da Galileia. Na madrugada, numa noite de tempestade, de ventos fortes, e os ventos batem no mar, levantam ondas bravias, sacode o barco para um lado para o outro, enche o barco de água, eles tiram com aquele baldinho as águas, e tentam e pelejam, e por fim eles dizem assim: nós vamos sossobar, nós vamos afundar, nós vamos ir a pique. Mas aí de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas. Assustado, eles bradam: é um fantasma! E Jesus diz: não temais, sou eu. A tempestade vai acabar, o vendaval vai acabar, o mar vai aquietar, e vocês vão chegar ao porto seguro. Se você sabe que quando Jesus chega tudo muda, dê um aplauso a Ele, meu irmão, e um brado de louvor, porque aonde Jesus chega, tudo muda. Deixa Jesus acabar com a confusão da sua vida, com a confusão de mente, de alma, de espírito. Deixa Jesus acabar com a confusão que está a sua vida. Deixa Ele colocar as coisas em ordem. Deixa Ele acalmar o mar. Deixa Ele tomar a direção da sua vida. Porque se você fizer isso, se você correr para Ele, se você não pestanejar, se você correr para Ele, a confusão vai sair da sua vida. Diga amém. Mas há algo interessante, irmãos.
só corre para ele quem crê. Diga assim: só corre para ele quem crê. Só corre. Ele só socorre quem socorre para ele. Mas só corre para buscar o socorro dele quem nele crê. Quem não crê, quem fica duvidando, quem fica titubeando, quem fica preso, não corre para ele. Mas quem viu ele chegar, e quem viu, olha, a solução chegou. Ah, o problema agora vai ser resolvido. Não titubeia, corre para ele. O fato de correr para ele é uma expressão de fé. Quando nós estamos em perigo, quando vem a chuva, um vento forte, quando você olha um porto seguro, quando você olha um lugar seguro, o que é que você faz? Você corre para lá. De repente você está debaixo de uma tempestade, um vento forte, uma chuva de granizo, uma chuva de areia, uma tempestade de areia, e você vê um abrigo, e você vira para a pessoa: corramos para o abrigo, e você sai correndo para o abrigo, porque você sabe que lá naquele abrigo você estará seguro. Quando Jesus vê essa multidão correndo para ele, Jesus sabe, eles creem que eu posso resolver o problema. Então eu preciso de entender que é necessário crer. Diga comigo: Jesus chegou, a solução chegou. Você pode dizer assim, uma expressão de alívio: ah, a solução chegou. Aleluias! A solução chegou. O pai do jovem, quando viu aquela confusão toda, disse para Jesus assim, Jesus perguntou: o que é que está acontecendo? Por que que vocês estão sofrendo? Até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Ou Jesus está dizendo: eu vim, eu estou aqui, creiam em mim, corram para mim, confiam em mim, e vocês vão ver que eu vou dar solução para o seu sofrimento. A pergunta de Jesus é isso. Todo mundo fica calado, silencioso, mas o pai aflito, do meio da multidão, diz: trouxemos este jovem para que o Senhor pudesse libertá-lo desse espírito mudo. Jesus, meus irmãos, é a solução. Você só vai querer correr para Ele quando você crê que Ele é a solução. Está uma confusão, está um problema sério. A solução já veio. Jesus. Ele disse para Marta, diante de um morto que já estava 4 dias sepultado: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ele veio, meu irmão. Ele é a solução, Ele é a resposta. Ele pode mudar essa circunstância. Ele pode ressuscitar o que está morto. Ele pode restaurar, Ele pode transformar. Agora eu e você precisamos crer. E uma vez que cremos, deixamos tudo para trás e corremos para Ele. Ele pergunta para o pai: desde quando ele sofre isto? Desde a sua infância. Mas se tu podes... Irmãos, o diabo sabe que o fim, que a derrota, que a bancarrota dele na sua vida acontece, começa, inicia quando você declara: tu podes, Senhor. Jesus questiona aquele pai: se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E aquele pai
olhando aquele quadro que desde a infância ele viu seu filho sofrer, ele traz de dentro dele e ele brada: eu creio, Senhor. Aleluia! Você tem duas escolhas: ou olhar para Jesus, ou olhar para a circunstância, porque o que os olhos veem, o coração sente. Sim ou não? Enquanto o pai olha para o filho espumando no chão, possesso daquele espírito imundo, a fé dele vai minguando. Ele vai dizendo: quantos anos ele está sofrendo, quantos anos ele está assim, quantos anos eu não aguento mais ver meu filho tal. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus está dizendo para ele: se tu creres, tudo é possível, homem. Ele então brada: eu creio, Senhor. Eu não sei como é que está a situação, meu irmão, mas Jesus, quando chega e você corre para ele cheio de fé, a solução e o poder dele se manifestam. Ele quer mudar sua história. Basta que você creia que ele possa fazer isso. Ele quer mudar. Basta que você acredite. Porque tudo é possível para o que crê. Aquele que crê, vê a glória de Deus. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Aleluias. Jesus muda a história desse jovem com o brado de fé do seu pai. No capítulo 9 de Lucas, dos versículos 10 a 17, na multiplicação do pão, Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, essa multidão está conosco já há quase 3 dias, e não posso despedi-los com fome. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: onde nós vamos achar tanta padaria? O problema era bem duplo ou triplo ali. Não tinha padaria, onde eles estavam era deserto. Onde nós vamos achar tanta padaria para comprar pão? E ainda não nos bastariam, Senhor, 200 denários para comprar pão para essa multidão toda. Jesus tinha dito para eles assim: dai a eles o que comer. Senhor, não tem jeito. Jesus perguntou para eles assim: o que é que você tem? O que tendes aí? André falou: olha, eu vi um rapaz aí, um menino, um garoto, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para essa multidão de pessoas? Ouça, igreja, talvez você esteja assim, tão incrédulo, e você está dizendo: o que é isto para esse problema enorme que eu tenho? O que é isto para essa situação tão difícil que eu estou vivendo? O que é esse abraço? O que é essa oração? O que é essa palavra? O que é isto? Mas eu quero dizer para você nessa noite: creia e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Se você crer, você vai abraçar o seu milagre. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Jesus trouxe a solução. Pegou aqueles pães, deu graça, disse para os discípulos organizarem em grupos de 50, e eles foram distribuindo, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em toda a história, em todo lugar, sempre tem mais mulheres e crianças do que homem. É ou não é verdade? Tem certeza que aqui tem mais mulheres do que homem. Olhe lá. Irmão, deixa eu te dizer,
fora mulheres e crianças, 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Tem alguém aí para dar um aplauso a esse Deus poderoso, maravilhoso, que está dizendo para mim e para você, que se nós crermos, veremos a glória dEle. Não há impossível. Quando Ele chega, irmãos, a solução aparece. Quando Ele chega, a confusão vai embora. Quando Ele chega, Ele traz a solução do problema. Ele é a solução. Escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: aqueles que se aproximam de Deus precisam se achegar a Ele crendo que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Seu Deus vive, Ele Ele não está dormindo, não dorme, nem tosqueneja aquele que te guarda, o guarda de Israel, aquele que te guarda, não cochila, meu irmão. Ele é vivo, Ele está vendo essa situação, Ele está vendo essa luta, Ele está vendo esse problema, e Ele tem a solução. A única coisa que eu e você precisamos é crer. Aqueles que se aproximam dEle necessita de crer, é necessário que creiam que Ele existe e é o galardoador, o abençoador, o recompensador daqueles que o buscam, ou seja, daqueles que correm para Ele, daqueles que só correm para buscar o socorro. E a terceira coisa, quando Jesus chega, a situação muda. A confusão vai embora, a solução aparece, a situação muda. Volta no texto comigo em Marcos capítulo 9. Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, ele quem? O espírito imundo. Quando ele viu, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha que situação terrível, irmãos. Olha que situação terrível. Imagina aquelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Terra. Aquele moço, agora um rapaz, espumando, rolando, se sujando, possesso. Eu não sei se você consegue imaginar que situação deplorável, que situação terrível, que situação horrível de se ver. Sim ou não? Imagina para aquele pai, irmãos. A gente não consegue ver nossos filhos com uma febre. É ou não é verdade? Meu Deus, a gente não consegue ver os nossos filhos com uma febre. Imagina esse pai vendo seu filho possuído por um espírito imundo, e que ele diz assim para Jesus: olha, ele sempre faz isso, e toda vez que ele faz isso, ele joga ele na água, ele joga ele no fogo, ele quer matá-lo, ele quer matá-lo. Que situação terrível. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas quando Jesus chega, ela muda. Para aqueles que creem, ela muda. Para aqueles que acreditam, tem mudança. Para aqueles que acreditam, tem milagre. Para aqueles que acreditam, tem cura, tem libertação, tem salvação. Para aqueles que acreditam, há uma manifestação do poder de Yeshua. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Perguntou Jesus, versículo 21, ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Meu irmão, você tem que gritar na cara do diabo que a sua fé continua viva, que a sua fé não se abalou, que a sua fé em Cristo, ela é inabalável. A situação está ali, mas você tem que bradar: eu creio, eu creio, eu creio. Olhe para mim. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus faz muitos milagres rapidamente. Cura rápido. Jesus, se tu quiseres, pode me purificar. Quero, fique limpo. E o leproso ficou limpo. Mas por que nessa experiência Jesus vai conversar com o Pai? Você nunca parou para pensar? Puxa, Jesus está vendo aquela situação ali. O menino está sofrendo. E Jesus está lá perguntando para o pai assim: tem quanto tempo que ele está assim? Sabe o que Jesus estava dando a esse pai? E dá a mim, a você, a oportunidade nas horas difíceis, para que nós brademos: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Porque, meu irmão, quando Jesus chega, a situação muda. Mas muda para aqueles que creem. Muda para aqueles que bradam: eu creio. Como é que está a sua fé? No momento em que o pai brada com lágrimas que crê e pede ajuda na sua falta de fé. Olha o versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Muitas pessoas vão dizer para você: tem mais jeito não. Muitas pessoas vão dizer para você: cadê o seu Deus? Muitas pessoas vão dizer para você: onde está o seu Senhor? O que aconteceu, essa situação? Onde estava Deus nessa situação? Deixa eu dizer para você, meu irmão, continue crendo. Porque aquele que começa a boa obra, ele aperfeiçoa. Aquele que começa a boa obra, ele termina. Imagina todo mundo assim, com os olhos estatalados, olhando, ele quietinho, dizendo assim, bate, olha, morreu, me morreu. Aí, irmãos, eu amo esse versículo. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Todo mundo pode estar dizendo para você assim: é seu fim, acabou. Até você segurar as mãos dele. Porque quando você segurar as mãos dele, ele vai te erguer e vai te pôr de pé. E todos aqueles que disseram: acabou para você, é seu fim, morreu, acabou, vai ver o milagre e vai ver a transformação, a mudança, a situação transformada, mudada, até Jesus segurar você pelas mãos, meu irmão. Jesus o tomou pelas mãos. Salmo 113, versículos 5 a 8, diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do
pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele nos tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, sim ou não? E nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Um dia ele nos tirou de um tremedal de lama e nos fez povo seu, herança sua, propriedade exclusiva dele, aleluia, sacerdócio real, nação santa. Meu irmão, ele nos tirou do pó e nos ergueu. Mulher, onde estão os seus acusadores? Foram-se todos, Senhor. E aquela mulher ali, que foi arrastada, talvez ralada, talvez sangrando seus braços, seus joelhos, porque a Bíblia diz que ela foi arrastada pela rua, talvez arrastada pelos cabelos, pelos braços, arrastada, toda empoeirada, suja, ferida, para ser apedrejada. Mas a Bíblia diz que Jesus, erguendo aquela mulher, disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Muitos acreditam que essa mulher é a Maria Madalena, que passou a andar com Jesus, que demônios saíram dela. Quando Jesus chega, a situação muda. Quando Jesus chega, a situação muda. E eu quero lembrar você que ele veio. Você que está aí na sua casa, você que está ouvindo essa pregação pelas suas redes sociais. Olha, meu irmão, deixa eu dizer para você, ele veio, ele deixou o céu. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar os que estavam perdidos nesse mundo. Ele abriu mão da sua glória. Ele não ouviu a voz de Pedro, porque ele já tinha ouvido a voz do Pai. A quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória e se fez homem, habitou entre nós, diz o evangelista João, cheio de glória e majestade. E ele veio para salvar. Ele veio para mudar a nossa situação de opróbrio, de miseráveis, de condenados, para nos dar salvação e vida eterna, perdoar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Corra para ele e a confusão vai embora. Corra para ele. Porque ele vai tirar, ele vai dissipar toda a confusão da sua vida. Ele vai trazer solução para o seu problema. Corra para ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá e achará pastagem e terá a vida eterna. Corra para ele, meu irmão, e a situação vai mudar. Hoje você pode estar num pó, humilhado, sabe, vituperado, sabe, até endemoniado, mas é até Jesus segurar na sua mão. Porque o dia que você segurar nas mãos dele, ele vai mudar a situação num piscar de olhos. Vai trocar suas vestes imundas por vestes de louvor, por vestes de alegria, por vestes de adoração. E escreverá o seu nome no livro da vida. Corra para ele. Porque ele veio por você. Ele veio por mim.
Ele abriu mão da sua glória por mim. Ele abriu mão da sua glória por você. Ele veio para tirar as confusões das nossas vidas, para trazer soluções para os nossos problemas e angústias. Ele veio para mudar a nossa situação e nos fazer assentar com os príncipes. Ele veio para nos tirar de um tremedal de lama, de um charco de lodo, nos firmar os pés na rocha e nos fazer povo seu. Aleluias! Menina dos seus olhos, para que ele possa declarar, como ele declarou em João capítulo 10, aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-los. Fica de pé no seu lugar. Diga comigo assim: quando Jesus chega, tudo muda. Mais forte, diga: quando Jesus chega, tudo muda. O que você vai fazer diante da chegada dele? Vai continuar ainda agarrado às suas ideologias, filosofias, religiões? Vai ficar ainda envergonhado com a multidão? Ou você vai correr para ele? Você vai declarar que crer nele. E você vai segurar nas mãos dele. E você não vai ficar mais arrastejando no chão, nem serás humilhado pelo diabo. Você vai se tornar príncipe do povo de Deus. Príncipe do seu povo. Aleluias! Príncipe do seu povo, Israel de Deus. A palavra príncipe em hebraico é Israel. A Israel significa príncipe de Deus. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade atraí Israel para mim, o príncipe. Ah, meu irmão, se você receber essa revelação, você não vai titubear, você vai correr para ele, você vai se agarrar a ele, você vai declarar que crê nele, que sabe que ele pode mudar, e você vai segurar nas mãos dele, e você vai vencer. Você vai vencer, 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 porque as mãos que te sustentam é as mãos do poderoso, é as mãos do eterno, Yeshua, Hamashia, aleluias! Oh, xaramanalabala. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Oh, aleluias! Glória a Deus, aleluia! Poxa, namanalabassoriana, lamaia, canta, labas. Comece a orar, levante as suas mãos e comece a orar. Começa a orar, meu irmão. Quando Jesus chega, tudo muda. Corra para ele, abaixar a manaia, canta, labastori dele manaias. Deixa ele mudar essa situação. Creia, ele pode, e creia, tudo é possível para aquele que crê. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, havia uma confusão tremenda das religiões, dos escribas, dos fariseus, dos discípulos. Havia uma confusão, mas o Senhor chegou, aleluias. E aqueles que correram para o Senhor se viram livres dessa confusão, aleluias. Aqueles que declararam a sua fé no Senhor, aqueles que creram, viram um milagre, uma ação poderosa do Senhor. Oh meu Deus, aleluias. Oh, o Senhor caminhou, segurou nas mãos daquele jovem, ergueu aquele jovem, aleluias, e o pôs de pé. E ele começou uma nova história de vida, uma nova vida, aleluias. Nós seguramos nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Nós seguramos nas tuas mãos nessa noite. E te pedimos que nos ajude, nos socorra, nos dê vitória. Muda circunstâncias, muda situações, muda o quadro. Oh Deus poderoso, porque nós estamos segurando nas mãos de um Deus vivo, aleluias. Que tudo pode, tudo é possível para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê mais um aplauso a Ele. Ele é digno. Ele é Senhor. Ele é Senhor.